demais. Que dia especial. Dia muito especial. Bom, nós já louvamos a Deus, já exaltamos o nome dEle, já glorificamos o nome dEle. E agora nós vamos ouvir o testemunho. Eu falei com o Daniel que o profeta é ele hoje, né? Então ele é o profeta. É ele que Deus vai usar para falar aos nossos corações. Já falou muito, né? Já falou. A vida de Daniel fala. Tudo que aconteceu na vida dele fala. Os processos que ele viveu com a família falam. Nós só vamos ouvir um pouco mais daquilo que Deus já está falando nesses meses. E nós vamos ouvir com muita atenção, com muito carinho e com louvor a Deus nos lábios. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que aconteceu até agora. Senhor, o Senhor tem uma palavra no coração, nos lábios de Daniel. E a palavra que o Senhor tem nos lábios dele, no coração dele, é fruto da experiência que ele tem vivido com o Senhor. A experiência antes de ter ficado doente e a experiência de ser curado. Então, usa da palavra, da fé e da experiência dele contigo para nos falar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Te abençoe, filhão. Boa noite, meus irmãos. Confesso que estou nervoso, primeira vez, né? Mas que você possa entender que você não está aqui por mim, mas sim pelo que Deus fez na minha vida e o que Ele vai fazer na sua vida. Convido a vocês estarem abrindo aí a Bíblia, Hebreus 11, de 1 a 11. Exemplos de fé. Ora, posso ler, gente? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e quem recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido para o santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Amém. O bom é que se eu falar besteira, né? Todo mundo aqui é conhecido, então eu estou em casa. Confesso que é forte. Há alguns anos, né, atrás, eu sentado aqui no meio mais ou menos,
eu conseguia me visualizar aqui no altar. Então, o que eu posso dizer para você com isso? Que quando é de Deus, você vai ter clareza e vai ter paz no seu coração. Então, eu vou contar, né, um pouco do meu testemunho e espero que vocês sejam abençoados de alguma forma, sejam tocados. Amém? O tema da mensagem é 3 exemplos de fé. Então, eu vou contar, né, um pouco da minha vida. Para quem não me conhece, eu nasci em berço cristão e cresci, né, fui crescendo, indo na igreja com minha mãe, com meus pais, com minha irmã. E fui indo para a igreja, conhecendo mais de Deus, me batizei novo. E com 15, 16 anos, comecei a experimentar as coisas desse mundo, comecei bebendo, enfim, as coisas, né, que nos enche de prazer momentâneo e depois a gente sabe que fica vazio. Fui conhecendo o mundo, me afundando, cada vez mais bebendo, saindo, me afastando de Deus, preocupando minha família. E fui entrando nessa vida e bebendo, deixando minha mãe chateada, meus pais, minha família. E assim, o primeiro exemplo de fé que eu gostaria de mencionar é minha mãe, que independente, sabe, do tempo que eu vivi no mundo, bebendo, usando droga, confesso que tem coisas que eu acho que nem meus pais, nem muita gente que não sabia, entrava em favela para pegar droga, já andei armado, já fui em baile de favela no Rio de Janeiro. Então, assim, minha mãe nunca deixou de interceder pela minha vida e sempre foi intencional. Eu não sei hoje qual é o milagre que você precisa, qual é a dificuldade que você enfrenta, mas não sei se é seu casamento, seu filho, sua família, seu esposo, sua esposa, mas minha mãe me ensinou que a gente deve ser intencional. E ela não parou nem um dia de interceder pela minha vida, orando todos os dias. E hoje ela está colhendo o que ela plantou. Então, ela é o primeiro exemplo de fé. Vou beber a água que eu estou com a boca ressecada. Mas eu confesso que não foi fácil. Fiquei por muito tempo perdido. É um caminho largo, né? Porque pecado é bom, não é ruim, mas quando a gente encontra a presença de Deus, a gente vê que não tem coisa melhor. E minha vida foi passando, até que um ano atrás eu comecei a conversar com a Ana Laura, que é minha namorada. Ela está com vergonha, gente, mas eu tenho que falar, né? E assim, quando eu comecei a conversar com ela, eu ainda estava meio perdido. Ela me perguntou se eu bebia, se eu usava droga, e eu sempre falei a verdade para ela, nunca omiti. E a gente foi conversando, e ela foi a pessoa que veio me trazendo mais para perto de Deus. E eu menciono ela como segundo exemplo de fé, porque quando ela me falou que ela acordava todo dia, 3 horas da manhã, para orar pela minha vida, pelo nosso relacionamento. Difícil. Mas quando ela me falou isso, eu vi que
que era uma menina certa e que grandes coisas Deus tinha para fazer na minha vida e no nosso relacionamento. Então, ela foi o segundo exemplo de fé e, como vocês podem ver, ela foi também intencional. Então, às vezes a gente quer as coisas, quer conquistar algo, quer, sabe, passar por um desafio, mas a gente não é nada intencional. Então, que você possa receber isso, que a gente possa ser intencional, sabe? E, assim, bem rápido, mas o terceiro exemplo de fé que eu posso falar para vocês foi a minha vida, em como eu passei por esse processo, né? Quando eu descobri que eu fui, né, diagnosticado com câncer, com linfoma de Hodgkin, e confesso que eu fiquei um pouco desesperado, né? Eu novo, praticava esporte, sempre tive minha vida muito ativa e descobri isso. Foi um baque para mim, mas foi só momentâneo o desespero. E o que eu pude fazer foi me agarrar em Deus, na presença dEle, porque eu tinha duas opções: ou eu me prostrava diante da doença, ou eu iria viver minha vida normalmente e seguindo. E hoje eu entendo que tudo é permissão dEle, tudo que acontece na nossa vida é permissão dEle, e Ele não nos dá nada que a gente não possa suportar. Então, cara, as pessoas até se assustam da forma que eu passei por esse processo, mas foi leve. Claro, é difícil, né? Um tratamento pesado, mas, cara, foi leve porque eu vi Deus comigo o tempo todo. Então, eu falo que o que era para ser o pior momento da minha vida se tornou o melhor momento da minha vida. Então, esse é o terceiro exemplo, né, de fé. Foi o que o Deus fez na minha vida através desse processo de quimioterapia. E realmente Deus operou um milagre na minha vida, porque quando o médico falou, né, que minha doença já estava no estágio nível 4, e não é 4 de 10, essa doença existe 4 níveis, e eu estava no 4º nível. E, sabe, eu não me abalei, eu continuei caminhando, e Deus é bom, sabe? Em 6 meses, Ele poder operar esse milagre na minha vida, não tenho palavras, não tenho palavras, sabe? Realmente para o nome dEle ser glorificado. E eu sempre pedia isso em minhas orações, e falava: Deus, me cura, por favor, para que o seu nome seja glorificado. Porque a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas precisam ver para crer, sabe? Mas, cara, Ele tem que ser glorificado o tempo todo, Ele é digno de tudo. Então, é isso. Eu gostaria de ler, né, aqui para vocês o que eu escrevi e finalizar. Quando Deus te chamar para algo, Ele vai te dar um projeto maior do que você pode dar conta. E o projeto só vai aumentar de pressão se você for justo. Ser justo significa seguir na risca o que Deus falou para você. Se você for mais ou menos, Ele vai diminuir o investimento e Ele vai arrumar outra pessoa. Você precisa saber disso. Deus não vai chamar você porque Ele te acha legal. Ele sempre vai usar alguém que está pronto, disponível. Não com toda a capacidade, mas com todo o coração. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, quero te fazer 2 perguntas. São 2 perguntas rápidas, objetivas da minha parte.
e para você também ser, né? Sua mãe também vai falar. Minha primeira pergunta seria 3, mas você já respondeu uma quando você falou como foi a sua sensação quando você recebeu a notícia. Você já disse. Minha segunda pergunta para você, Daniel, é a seguinte: cada momento de quimioterapia, a gente acompanhou, né? Nós acompanhamos. Sua mãe sempre mandava para a gente como as coisas aconteciam. E você sempre demonstrou força nesses momentos, né? Claro que é fruto da fé, né? Mas a gente sabe que a força, ela é externada por palavras, por gestos, por atitude. Mas eu queria que você falasse rapidamente para a gente qual era a sua sensação quando você chegava a casa e você via que você venceu mais uma etapa. Cara, eu vivi um processo de cada vez, sabe, um dia de cada vez. Eu sempre procurei entender o que Deus queria tratar na minha vida com esse tempo, né? E Ele tratou muita coisa. Eu era um menino que reclamava de tudo, murmurava por tudo. Às vezes até pela comida que minha mãe fazia eu reclamava, que não era o que eu gostava. E Ele tratou muita coisa em mim, e uma das coisas que Ele tratou foi, desde o dia que eu recebi a notícia, eu não reclamei nenhum dia. Eu só agradeci e entendi que fazia parte do processo de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Minha última pergunta é a seguinte: hoje é que data? Hoje é que dia? 25, hoje é dia 25 de 25, que 25, dia 5. Eu sou horrível para data. Vocês perceberam como é que eu sou? Eu não sou ruim, não, eu sou ruim para data. Daniel, data de hoje, após esse culto de gratidão, de louvor a Deus, o que o Daniel filho, o Daniel irmão, o Daniel namorado e, sobretudo, o Daniel servo de Deus, o que o Daniel pensa em fazer depois desse dia? Pode juntar o pacote todo e resumir uma coisa só. De hoje, o que você pensa? Seu futuro, amanhã, o que você está pensando? O que eu tenho orado diariamente é que eu nunca me perca do propósito que Ele tem para a minha vida e que eu possa continuar prosseguindo. Hoje eu não tenho dúvidas que eu estou vivendo o meu propósito e, sabe, continuar. E o que eu tenho para falar para vocês, para finalizar, é que se você não sabe o seu propósito ainda, encontre seu propósito em Deus, sabe? Talvez seu propósito não seja o que a pessoa que te ama fala que é, sabe? Às vezes o sonho da sua mãe para você não é seu propósito, você está indo na contramão com Deus. Então, sabe, você tem que receber de Deus. E quando vocês nasceram, vocês já foram aprovados. Então, para de querer, sabe, procurar aprovação nas pessoas. Amém. Obrigado, filhão. Deus te abençoe, tá? Dá o microfone pra sua mãe. Boa noite, queridos. Quantas pessoas amadas, amigos, estão aqui, irmãos em Cristo, né? Com muita alegria no meu coração, né? Hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu queria agradecer a presença de todos, que aqui estão todos. Eu creio que o Senhor vai falar com você hoje. Eu sei que já está falando, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 41. E nós vamos ler Isaías 41, 10 ao 21. Mas antes, eu queria dizer que o maior milagre que o Senhor fez na minha vida foi meu filho estar aqui, adorando ao Senhor, né? Liberto de tudo que ele falou aqui. Então, esse foi o maior milagre. Não foi a cura do câncer, queridos, não foi. O maior milagre que o Senhor operou na vida do meu filho foi Ele resgatar a vida dele. Porque com Jesus a gente passa por tudo. A gente só não passa sem Ele, gente.
A gente só não passa sem Ele. Então, eu queria dizer, né, nós vamos abrir aqui a palavra de Deus. E essa foi a primeira palavra que o Senhor me deu, né, quando a gente já estava suspeitando do câncer de Daniel. Todo mundo achou? Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra e a minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Tornar-te-ão em nada os que concederem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, porém não acharás os que pelejaram contigo. Tornar-se-ão em nada e como coisas que não é nada os que guerrearam contigo. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu verme de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu sou o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que te farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tomarás como para grana. Estou certo? Estou. Peraí. Tu os padejarás, o vento, e os levará, e os redemoinhos os espalhará. Mas tu alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há. A sua língua se seca de sede, e eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não te desampararei. Abrirei em lugares altos as fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém, no ermo, juntamente, a faia, o pinheiro e o álamo. Para que todos vejam e saibam que considerei e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Para que todos e vejam e saibam que foi Ele, queridos, que fez tudo isso. Sabe, uma palavra que eu queria dar para vocês, né, é nada mais do que aquilo que nós vivemos, né, aquilo que nós provamos. E hoje nós podemos dizer que antes os nossos ouvidos só ouviam, mas hoje os nossos olhos veem. Não há nada proferido em Deus que não seja provado em nós. Não há nada. Quando nós descobrimos o câncer de Daniel, com certeza, né, gente? É claro, o nosso chão se abriu. Foi muito difícil, sabe? A gente ficou... A gente não sabe nem explicar. Eu lembro que eu tive muito medo. Muito medo. Eu chorei muito, né? Nós somos mãe. Quem é mãe aqui vai me entender. E eu falei, Senhor, meu filho. Eu falei para Deus, meu filho, Senhor. E aí, o Senhor falou para mim, me entrega. Me entrega. Sem saber, gente. É entregar sem saber como vai ser. Nós somos muito acostumados a pedir, mas não entregar. Esse é o grande problema. Nós só queremos as bênçãos de Deus. Mas nós não queremos entregar e nem sacrificar. Seja verdadeiro com Ele. Se lança diante dEle e fala realmente para Ele aquilo que dói. Sabe, eu me lembro que eu me joguei na sala. Eu estava passando pano na casa. Você sabe por que eu faço questão de falar que eu estava passando pano na casa? Você não pensa que Ele vai falar com você, às vezes, aqui, não. Ele vai falar com você num lugar comum. Na sua casa, passando um pano no chão. Na sua casa, com seu esposo, com seus filhos. É lá que Ele vai falar com você. Porque, às vezes, a gente quer muito ir em algum lugar e ouvir muito das pessoas. Talvez Deus só quer, sabe o quê? Que você se renda a Ele para Ele falar somente com você. E foi isso que Ele fez comigo. E ali eu me lancei diante dEle e falei assim, Senhor, eu te entrego a minha família, porque o que eu tenho mais de precioso nessa vida é a minha família. Então, eu entrego a vida do meu filho a Ti. Eu te entrego, Senhor. Isso é o que eu tenho mais de precioso. Eu me lembro que estava cantando aquele louvor que dizia, eu quebro o meu vaso, como aquela mulher
aquela mulher, ela lançou os pés de Jesus e ela entregou a ele o que ela tinha. E o que ela tinha? Era o único perfume. E era o mais caro, a única coisa que ela tinha de valor. E eu falei para Deus, Deus, o que eu tenho mais de valor é a minha família, é o meu filho. Tu sabes, Senhor, que vai doer. Eu falei para ele, tu sabes, Senhor, que o meu filho é tudo que eu tenho. Vai doer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem propósito para tudo. Eu só te peço uma coisa. Não retire de mim a tua presença. E aí fomos prosseguindo, sabe? Fomos à primeira consulta. E aí, até a consulta, queridos, nós vimos a bondade de Deus. E ali nós fomos no médico, o médico nos orientou, né? E ele falou que ele tinha que era uma doença, né, grave, e não sabia ainda ao certo, porque não tinha feito exame, mas que realmente estava sério, que seria um tratamento longo de 5 anos. Um tratamento de 5 anos. E que a gente tinha que correr contra o tempo. Essa foi a primeira palavra que o médico nos disse naquele dia. E ele foi, nesse dia, o médico devolveu até o dinheiro. Inclusive, até esse dinheiro foi ofertado da consulta do médico. E ali, na hora, eu vi a bondade de Deus. Como não ver a bondade de Deus? Me deu vontade de chorar na frente do médico. Porque eu vi a graça de Deus naquele lugar. Porque, como tudo que o Senhor fez, o Senhor abençoou, abriu portas de exames. O Senhor nos abençoou em tudo, queridos, foi em tudo. Então, nós vimos a bondade de Deus, mesmo naquela notícia tão difícil, tão doída, tão assustadora. Nós vimos a bondade de Deus. Veio a primeira cirurgia para a retirada dos nódulos, de um nódulo, né, para a biópsia, porque eram muitos, então só foi um. Veio a segunda cirurgia para a colocação do catéter, né, porque ele só poderia fazer a quimioterapia depois que colocasse o catéter, porque a quimioterapia era muito forte, então não pode pegar na pele, porque senão pode causar até uma úlcera nele. E aí, nessa cirurgia, veio a segunda cirurgia, né, para colocação. E me lembro também que ali também foi um milagre de Deus. Porque a cirurgia dele estava marcada para outro dia. Só que Daniel começou a sentir umas dores no peito. E fomos à consulta. E, inclusive, ele estava doido para ir embora, meter o pé para ir para a praia. Ver se pode isso. Ele queria ir para a praia. Mas não acabou, não? Não acabou, não? E ele, com dor no peito, ele queria ir para a praia. Aí, o médico falou assim, não, você vai ficar aqui. Eu vou tentar falar com o seu médico. E aí, ele não acredita, botou ele no soro. Aí, eu falei para ele, Daniel, Deus sabe de todas as coisas. Aí, daqui a pouco, vem um médico. Você vai subir, porque você vai colocar o catéter. Você ganhou na loteria. Eu falei, o meu Deus é real. Porque a gente precisava colocar aquele catéter, porque tinha que ser tudo muito rápido, né? Então, aquilo que estava para ser lá na frente, o Senhor fez acontecer antes, porque Deus é um Deus de milagres, irmãos. E aí, né, nós fomos lá, né, botamos o catéter, né, e depois veio... Espera aí um bocadinho. Ele falou que ia ganhar na loteria. Eu falei, não. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos quem foi que ele disse que ganhou na loteria. Eu falei para ele, não. Eu falei assim, ó. Aí eu falei, nós sabemos, né, que foi o nosso Jeová Jireh, né, que fez isso acontecer. Porque ele só poderia começar a quimioterapia depois, né, da colocação. A espera. Queridos, a espera do exame. Essa espera é cruel. Quem já passou por algumas questões, essa espera é algo que Deus nos ensina muito, muito. Sabe por quê? Porque a gente quer tudo do nosso jeito, tudo da nossa hora. E eu me lembro que eu ligava para lá e eu queria logo saber, e eu ligava e eu reclamava às vezes, né?
Meu Deus, esse SUS, eu queria pagar, eu queria dar um jeito, porque eu era mãe, então eu queria o quê? Eu queria andar depressa, porque o meu filho estava passando por aquela situação. Só que não é no nosso tempo, nem é do nosso jeito. Né? E, muitas vezes, eu era sem educação, porque mãe é leoa, né? Mãe é brava. E eu, né? A gente chega brigando, chega isso. E até isso Deus tratou no meu coração. Até isso Deus tratou no meu coração. Que eu tenho que chegar e sentar e esperar. Todo mundo estava ali passando pelas mesmas necessidades. Tinha uma fila enorme de espera, não era só eu. Então, até isso Deus cuida da gente, Deus trata, porque Deus sabe aquilo que precisa ser tratado em nós. E aí, né, para passar, né, para viver o propósito, é preciso passar pelo processo. Então, nós vamos, né, passar por alguns processos na nossa vida, não tem jeito. Não era no meu tempo, é no tempo de Deus. Eu me lembro que um dia, lá em casa, Daniel virou para mim e falou assim... Ele falou assim para mim, briga com Deus. Ele falou, briga com Deus, você fica reclamando, briga com Deus, que está demorando. Ele sabe de todas as coisas, é no tempo dele. Aquilo foi, um tapa em mim. Foi um tapa. Porque, de fato, irmãos, a gente precisa olhar para Deus e não para as circunstâncias. Porque Deus não está no nosso tempo. Ele faz tudo no tempo dele. Todas as coisas, né? Muitas vezes eu queria fazer do meu jeito, né? A minha ansiedade, né? Porque nós queremos dar jeitinho, nós queremos que as coisas aconteçam, né? Que aconteça rápido, a gente quer, não tem jeito, né? Só que todas as vezes que eu queria agir do meu jeito, do meu modo, na minha ansiedade, nada acontecia. Mas quando eu orava, eu entregava, eu adorava aquele que é digno, o céu se abria. O céu se abria. O resultado, eu me lembro que quando eu descansei em Deus, eu estava fazendo almoço e era no dia da consulta, da consulta dele. Que a gente já estava, né, nesse desespero e realmente o médico falou que era muito sério. Daniel tinha câncer, como ele falou, no grau 4, ele tinha câncer pelo corpo todo. E eu estava, nada de chegar exame, nada de chegar, para vocês entenderem melhor, a gente começou a suspeita, vai fazer 1 ano, agora, em agosto. Dia 30, né, foi no aniversário da igreja, dia 31 de agosto, vai fazer 1 ano, né, que a gente começou a suspeita. Daniel só foi saber mesmo do resultado, do certo, né, como seria, por quê? Porque esse resultado é que ia dizer qual seria o tratamento dele. Queridos, foi começar em novembro. Olha só, quanto tempo. E o câncer, ele avança, ele vai avançando, né? Então, eu entendi que quando a gente começa a adorar, o céu se abre. O céu se abre. E eu estava ali adorando na cozinha, orando para Deus. Eu falei, Senhor, eu te entrego. Te entrego, Senhor. Eu não quero ficar questionando, eu não quero ficar brigando com ninguém, eu não quero ficar ligando para o hospital. Eu não quero, Senhor. Aí, eu me lembro que eu estava fazendo almoço, porque a consulta era 1 hora. Quando chegou uma mensagem, eu fui olhar, era assistente social do hospital que o exame chegou. Nem o médico acreditou quando eu cheguei na sala dele com aquele exame. Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende em todo o tempo. Aí eu chorando, e Daniel, mãe está chorando por quê? Eu falei, porque Deus é bom, porque Deus é bom. E Deus é bom, queridos, Deus é bom. E aí, né, chegou o exame, e ali ele foi contar realmente a gravidade do câncer de Daniel, o tempo do tratamento, né, que seria um tratamento muito longo, e que teria, sim, um exame, uma medicação melhor, né, porém o SUS só oferecia essa. O melhor tratamento, né, que teria antes desse, que ele fez do SUS, no caso, né, 240 mil. 240 mil. E aí, o SUS só oferecia 6 meses de tratamento. Depois desses 6 meses de tratamento, era 100 e poucos mil, o SUS não cobre mais, seria, né, na rede particular.
ou pagando, né, no caso, pelo plano, ou pagando. E dali ele teria que fazer transplante de medula, né, nessas próximas etapas, né, depois desses 6 meses, ele teria que fazer tudo isso. E aí, eu saí daquele médico, eu saí assim, sabe? Eu saí assim, voando, eu não sei, nem sei. Eu fiquei olhando para ele, eu fiquei assim, ó. Eu falei, Senhor, será que eu estou entendendo? Eu fiquei assim. Tem hora que a gente, às vezes, nem entende muitas coisas, né? Mas depois o Senhor vai nos orientando. E aí, minha escolha, queridos, foi olhar para Jesus. A minha escolha foi olhar para Jesus. Eu não tinha outra saída. Até porque eu tinha 2 escolhas, foi como o Daniel falou. Ou a gente se afundava e morria numa depressão, ou a gente pegava aquilo ali com tudo e fazia daquilo ali a melhor fase da nossa vida, e como foi a melhor fase da nossa vida. E aí, né, eu me lembro que Daniel olhou para mim lá fora, um dia no hospital, ele falou assim, dentro do meu olho, e eu vi que ele queria encontrar em mim segurança. Ele assustado também, e ele olhou para mim. E ele queria encontrar em mim segurança. Aí eu falei, Senhor, meu filho quer encontrar segurança em mim. Eu preciso me firmar em Ti, Senhor. Eu não posso me desesperar. Eu preciso dar força para o meu filho. E eu queria perguntar para vocês hoje, pais, os seus filhos têm encontrado segurança em vocês? Quando ele olha para você, ele acha segurança? Começamos a fazer tudo como se fosse o nosso último dia de vida. Tudo. Porque o nosso lema sempre era o hoje. Deus tirou pessoas, Deus colocou pessoas. Não é sobre pessoas, e sim sobre Ele. Queremos muito que as pessoas tenham pena de nós. Ah, tadinho, coitadinho, coitado daquela família. Eu te pergunto, será que é assim que Deus nos vê? Será que é assim que Deus nos vê? A vida não está te perguntando se você quer ser forte ou não. Ela te ensina a ser. Não somos chamados para ser suficiente, e sim dependentes. Faça a sua parte. Dê o seu melhor. Aprenda a aceitar o que não saiu do seu jeito, ou como você planejou. Se não saiu do seu jeito, ou nem como você planejou, creia na vontade de Deus. Não permita que os desafios de hoje te façam duvidar que Ele não está do seu lado. A vida não termina quando perdemos, e sim quando nós desistimos. A vida não termina quando nós perdemos, e sim quando nós desistimos. Saímos do hospital, né, cheio de recomendações, uma recomendação desse tamanho. Daniel não podia fazer isso, Daniel não podia ir para o shopping, Daniel não podia ir para a praia, Daniel não podia fazer nada. Porque Daniel não podia ficar em igreja, aglomerado. Daniel, você me pergunta, Daniel fez isso? Não. Nada. Nem no dia da quimioterapia de Daniel. Daniel acabava a quimioterapia e ia até para o aniversário. E Daniel não podia comer nada disso. Por quê? Porque ele poderia pegar uma infecção. E ele poderia ficar hospitalizado. Porque era tudo muito sensível, as taxas muito sensíveis, então ele poderia sim ficar, né, como muitos ficam, mas nós vimos o poder de Deus. Queridos, nós não sabemos explicar, porque tudo que a gente explica é nosso, mas aquilo que a gente não explica é Deus. E Deus fez algo extraordinário. Aquele menino saía do hospital, ele não tomava nenhum remédio das recomendações que o médico falou que tinha que tomar. 3 dias. Ele tomava umzinho só, no outro dia estava o menino forte e ia embora. Queridos, eu chegava naquele hospital lá, tinha gente que levantava 3 dias antes de fazer a próxima quimioterapia. Mas Deus fez algo maravilhoso na vida do meu filho. Algo extraordinário, que só Ele pode fazer. E Ele nos ensinou com isso. Sabe por que Ele nos ensinou com isso? Porque quando eu e meu marido pensavam em desistir,
Eu olhava para ele e falava assim, por que eu vou desistir se meu filho está de pé? Que é ele que está com câncer. Eu não posso desistir. Eu tenho que permanecer, né? Quando a gente pensa que a gente pode dar desculpa, porque a gente é muito bom de dar desculpa. Essa é a verdade. Eu não vou, não. Eu não vou fazer isso, não. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes eu fui tentada a largar as Déboras, a largar... Não, eu não vou fazer mais nada, não, porque meu filho está com câncer. Queridos, Deus não chamou para a gente desistir, não. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para vencer. Nos colocar diante dEle, porque é Ele que levou sobre nós as nossas dores, as nossas angústias, tudo que nós achamos que é difícil demais. Ele falou assim, dá para mim. É eu que carrego, não é você, não. A gente só pode fazer aquilo que a gente pode fazer, que é a nossa parte. Agora, a parte dele, quem faz é Ele. Na terceira para a quarta quimioterapia, deu um problema no catéter dele. Ele quis expulsar a pele, quis expulsar o catéter, e ele teve que trocar o catéter. E eu me lembro que eu falei assim para Deus, meu Deus, meu filho vai ficar com 2 cicatrizes agora. Jesus falou assim, Jesus falou para mim naquele dia, eu ouvi ele falar assim para mim, todo soldado tem uma cicatriz. Todo soldado tem uma cicatriz. Ei, Jesus também não tem uma cicatriz? É por isso que você está aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque Jesus também tem uma cicatriz. É desafiador semear e não enxergar o resultado. Mas é preciso entender que entre a semente e a colheita existe o processo da terra. E é esse processo que garante o germinar da semente e o emergir das raízes para garantir uma colheita abundante. É preciso entregar e ter obediência. O Espírito Santo me deu umas direções e eu obedeci. Eu escolhi andar por fé e não por vista. Keila, mas você não chorou? Você não teve medo? Sim, muito. Eu me lembro que quando eu chegava do hospital, porque é inevitável, queridos, você não se abalar quando você entra numa sala de quimioterapia. Não tem como. E você escuta muitas coisas, você vê muitas coisas. As pessoas te olham, o olhar das pessoas dói na alma. Tipo assim, eu olhava assim para meu filho tão novo, aí tipo assim, eu olhando para você, coitado, tão novo. Aquilo rasgava o meu coração. Me dava uma vontade de chorar e eu me segurava. E ali, né, as pessoas também, tantas pessoas novas passando por aquela situação. E a gente não tem como a gente não se abalar. E eu chegava à casa, eu ia para o banheiro e eu chorava. Mas eu chorava no lugar certo, nos pés de Jesus. Sabe, eu sentia Jesus enxugar as minhas lágrimas. Porque o problema, queridos, é que às vezes a gente quer chorar no lugar errado. E a gente precisa chorar no lugar certo. Você pode chorar, não faz mal chorar, não. A gente tem que ter que chorar mesmo. Mas chorar nos pés de Jesus. E contar para Ele aquilo que dói. Queridos, a bondade de Deus é maior do que qualquer câncer, por pior que seja. A bondade de Deus é maior do que qualquer câncer. Coloca o pé e Deus coloca o chão. Deus falou para mim, coloca o pé e eu vou colocar o chão. Vocês estão vendo essas fotos aqui? O Senhor me deu essa direção. Que no último dia de quimioterapia de Daniel, no outro dia, a gente ia fazer umas fotos. Aí, quando ele, né, fez a cirurgia, e o Senhor me deu a direção da cruz, aí eu falei assim, aí o Espírito Santo falou comigo, um lado é seu e um lado de Davi. E aí nós tiramos essas fotos, né? Foi no último dia da quimioterapia dele. Porque eu levei lembrancinha, né, para o hospital, todo mundo ganhou. Eu mandei fazer um adesivozinho, né? Foi um bem vivido. E ali estava dizendo sobre a fé.
né, que a fé é uma semente. E eu entreguei para cada um, né, essa lembrança, né? Por quê, queridos? Porque nós temos que ter fé. Nós temos que colocar o pé para Deus colocar o chão. Que você teve medo? Tive. Mas eu queria que o medo ficasse para trás. E eu falasse, a minha fé está em Jesus e a graça dele me basta. E eu falei assim, eu vou fazer, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará em meu favor. E eu entreguei aquelas lembranças. E, gente, foi algo muito lindo. Eu me lembro que nós colocamos ali a última quimioterapia no carro. E no caminho, Miguel lembrou daquela música que fala, o teu amor me persegue. Fizemos um café, surpresa para ele, com as 12, né, foram 12 ciclos, né, 6 meses, mais 12 ciclos. De 15 em 15 dias a gente estava no hospital. De 15 em 15 dias a gente estava no hospital. E aí, né, ali fomos pelo caminho, assim, Miguel começou a cantar, o teu amor me persegue, o teu amor me persegue. E eu comecei a chorar. Eu acredito que todo mundo chorou, porque não queria nem olhar para trás, mas todo mundo foi chorando pelo caminho, escrito minha última quimioterapia, buzine. E o povo buzinando na rua, e ali eu coloquei aquele louvor, e ali o Senhor me fez lembrar do Salmo 139, 7. Se eu subo até os céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, e haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me sustenta. Queridos, foi poderoso. Foi poderoso, algo extraordinário sentir a presença de Deus. Nesse lugar de dor, você pode sentir a presença de Deus. É suficiente. A presença dele é suficiente. Não busca a presença do Senhor por aquilo que ele pode fazer. Busque a presença por aquilo que ele é. Porque ele é suficiente. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente busca ele pela sua suficiência, as demais coisas são acrescentadas. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas, quando ele fala buscar primeiro, é ele. Sem querer coisas, sem querer milagre, sem querer... A gente só quer o Deus como gênio da lâmpada. Eu vou esfregar aqui, ó. Não, queridos. Senhor, a tua graça me basta. Eu só quero a tua presença. É só o Senhor que pode me guiar. É só o Senhor que pode me dar direção. É só o Senhor que pode mudar a minha vida. É só o Senhor que pode tudo. Eu não posso nada. Finalizou a quimioterapia. Tinha que fazer exame, né? E aí, os exames... era para fazer depois de 2 meses, né? Na verdade, esse exame era para fazer em agosto. Mas Deus, como sempre nos surpreende, foi feito em julho. Porque até nisso ele tem propósito, né? O que era para ser feito esse mês, eu já estou contando o milagre agora. Né? Então, o plano que Deus... Aí, o que aconteceu, né, nesse tempo? Daniel... né, aí eu me lembro, né, voltando lá rapidamente, só para vocês entenderem agora, porque eu vou contar do plano. Eu me lembro que mamãe me ligou, eu estava no supermercado, e mamãe ligou e falou assim, e aí, o que o médico falou? Eu contei para ela, e só virei para ela e falei uma coisa, que eu não vou me esquecer, eu acho que ela também não vai esquecer, nunca mais. Eu virei para ela e falei assim, mãe, só um milagre. Quando o médico falou que tinha que ser 200, o primeiro tratamento era 240 mil, e que o SUS só oferecia 6 meses, e depois era 100 e poucos mil, e depois ele tinha que pagar para fazer transplante, depois... Eu falei, mãe, só um milagre. Não foi isso, pastor, que eu falei também no outro dia? Eu falei, só um milagre. Eu falei, só um milagre. E realmente, né? Só um milagre, era só um milagre. E aí, né, nesse meio tempo, né, o médico conversou lá com a mamãe e tal, e a mamãe incluiu ele, não conseguiu incluir ele no plano de saúde da empresa dela. E aí,
né, a gente não sabia se ia ser aprovado ou não, e tudo, até porque ele já tinha uma doença já existente. E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Como tudo que a gente está vivendo, agora não vai ser diferente. Chegou a resposta, Daniel foi aprovado para entrar no plano de saúde. Depois, eu me lembro que deu um erro lá na carteirinha dele, e eu me sentei assim, com o coração apertado, porque já estava quase, né, assim, já fazendo a quimioterapia, então, né, ele ia precisar, né, depois ele poderia precisar do plano de saúde, e na hora o Espírito Santo falou comigo, ele não vai nem usar o plano de saúde. Eu ouvi a voz do Senhor, sabe, muito, muito audível. Ele falou, ele não vai nem usar o plano de saúde para isso, né? Para o tratamento. Como de fato, né, queridos? E aí, né, o plano, né, tinha que autorizar o exame. Eu fiquei preocupada, porque o exame é um exame caro, esse PET, né? Ele é um exame caro. Eu fiquei preocupada do exame, né, não ser aprovado pela Unimed. E ali eu fiquei assim, com aquela, né, nervosa, preocupada, aquela coisa, né, que a gente é humano e tem. Queridos, só que Deus tem um plano para todas as coisas. Para todas as coisas. Ele sabe, antes de fazer um milagre, concluir um milagre, ele faz outros, né? Eu tive uma crise de ansiedade muito grande, uma crise muito forte de ansiedade. Eu já estava tomando remédio já por muitos anos, né, desde depois que Miguel nasceu, de crise de ansiedade. E o médico ainda aumentou e eu estava tomando remédio. E me bateu uma crise muito forte de ansiedade. E eu queria te dizer que o remédio, ele não é suficiente. Jesus é suficiente. O remédio, ele não é suficiente. Porque eu estava tomando remédio, mas não deixou de vir a ansiedade forte, muito forte. E eu me lembro que eu olhei para o céu e falei assim, Jesus, tu és o ar que eu respiro. Porque só quem passou por essa crise de ansiedade sabe, me deu uma falta de ar, me trancou tudo. Eu parecia que eu ia morrer, uma dor no meu peito. E eu fiquei assim, e eu olhei para o céu e falei, Jesus, tu és o ar que eu respiro. Jesus, tu és o ar que eu respiro. Tira de mim, Senhor. Tira de mim isso, Senhor. Queridos, eu não sou contra ninguém ir ao médico, até porque a gente precisa, e eu tomei remédio por muito tempo. Mas não se prenda e não se limita somente nisso. Se entrega a Jesus. Porque Jesus é o único que é suficiente. O remédio, ele não é suficiente. O remédio, você pode dar crises mais fortes e mais fortes. Mas Jesus, ele é suficiente. Quando ele entra, ele cura. Se agarra em Deus. Somente ele pode fazer de nós, sabe, pessoas curadas e saradas. Meu marido tinha uma dor aqui, ó, que nada passava. Davi tinha uma dor que nada passava do dele. Tomava remédio, injeção, ansiedade, medo, né? Porque nos causa, né? Antes de alguns milagres se concretizar na nossa vida, Jesus vai nos levar a muitos outros no meio do caminho. Lembra da filha de Jairo? Sua filha estava doente. Ele foi até Jesus para chamar, né, para ir até a sua casa. No caminho, né, indo para casa, né, levando Jesus lá para sua casa para curar sua filha, eles se depararam com uma mulher de fluxo de sangue, que também precisava de uma cura, pois tinha uma hemorragia de 12 anos. Com a demora, chegam as pessoas da sua casa para dar a notícia, sua filha está morta. Jesus olhou para ele e disse, crê tão somente. Vamos ser tentados a esquecer do que Jesus já fez para nós. Nós vamos ser tentados para isso. Jaime tinha acabado de presenciar um milagre, que para o homem era impossível. O que é a cura, queridos?
o que é a depressão, o que é a cura não sei, do que você tem, qual é o milagre que você precisa, qual a enfermidade que você tem. Talvez você tenha algo que você acha que é impossível, né? A depressão, seja no seu casamento, seja com seus filhos, né? Seja em qualquer área da sua vida, seja um vício, não sei. O que é isso para Jesus, se Ele pode curar um câncer? O que é isso para Jesus, se Ele pode curar um câncer? Só Ele pode todas as coisas. Só Ele pode todas as coisas. Mas, para isso, a gente precisa se entregar a Ele. Jesus disse para Jaime, crê tão somente. Crê tão somente. A gente... É muito fácil, sabe? A gente, às vezes, esquece. Você vê que eu entrei numa crise de ansiedade tão forte. Mas quantas coisas o Senhor já tinha feito. Nós vamos ser tentados o tempo todo a esquecer daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é. Mas Jesus olha para mim, olha para você e diz, crê tão somente. Crê tão somente. Crê tão somente. Queridos, Deus me curou dos remédios. Deus me curou da ansiedade. Deus curou meu marido das dores. Deus trouxe uma nova identidade para minha filha. Deus mudou a minha história. E Ele pode mudar a sua também. Fomos fazer o exame no Rio. E nós fomos com uma paz que excede todo entendimento. Nós fomos com uma paz que excede todo entendimento. Sabe, queridos, quando demorou alguns dias, né? Claro que a gente fica naquela expectativa. Será que vai ser? Será que não vai? E eu falei assim, Senhor, o Senhor está do outro lado da margem. Eu sei que o Senhor já está do outro lado da margem. E o Senhor é suficiente. Se vai ser ou não, a única coisa que não pode me faltar é a tua presença. E quando o exame chegou, né, a única coisa que a gente fez foi nos ajoelhar. Não filmou, não, sabe, queridos? Eu queria até que filmasse, mas o céu filmou. O céu filmou. Porque nós se abraçamos. Todo mundo. Independente. Se fosse qual notícia, se fosse, né? Se ele tivesse o câncer ainda ou não, ia ser da mesma forma. Mas só quem passa por isso sabe. E nós nos abraçamos e ali nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus pela bondade dele. Porque mais uma vez ele foi fiel. E ele curou Daniel em 6 meses. Ele curou Daniel em 6 meses. Um câncer um câncer de grau 4. Que estava muito avançado, que talvez para os médicos seria impossível. Mas o meu Deus e o seu Deus é suficiente. E Ele está aqui nessa noite. E eu queria convidar você para se colocar de pé. Eu queria te pedir que você fechasse seus olhos e que você começasse a analisar e olhar para dentro de você, olhar para aquilo que você precisa. Mas mais que isso, convida Ele para ser o dono da sua vida. Queridos, Deus não divide o trono com ninguém. Muitas vezes nós queremos os milagres, mas não queremos sacrifício. É preciso se lançar diante do Senhor e ser verdadeiro. Deus não quer você pela metade, Ele quer por inteiro. Olha para dentro de você e vê o que você precisa fazer para chamar a atenção de Jesus. Ele está aqui. E Ele quer olhar para você nessa noite. Ele quer olhar para dentro do seu coração. O mesmo Jesus que curou minha vida pode curar a sua. O mesmo Jesus que me tirou da crise de ansiedade, me livrou dos remédios, Ele pode tirar você. O mesmo Jesus que tirou as mazelas do nosso coração, tantas coisas o Senhor curou nesse tempo, Ele pode tirar de você. O câncer do meu filho que foi curado. Irmão, queridos, se lance diante dEle. Ele está aqui e Ele pode fazer
muito além do que você pensa, do que você pede. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Sabe? Nós tivemos que nos lançar diante do Senhor para que muitas coisas mudassem na nossa casa, na nossa vida. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não quer se sacrificar. Muitas vezes a gente não quer se lançar por inteiro. A gente só quer a Deus pelas coisas que Ele pode nos oferecer. Mas a gente não quer o Deus da verdade. Porque, queridos, não tem como Ele entrar na nossa vida e a nossa vida continuar a mesma. Não tem como Ele entrar na nossa casa e nada mudar. Não tem. Não tem como Ele entrar na nossa vida e a gente continuar errando, pecando, sendo fofoqueiro, sendo mentiroso. Não tem como, queridos, não tem como. Quando Ele entra na nossa vida, Ele nos transforma. Não tem como a gente querer as coisas do mundo. Não, quando Ele entra na nossa vida, Ele arranca tudo. Por isso que você precisa dar lugar a Ele. Sabe? Ele está aqui. E eu não sei o que você quer nessa noite. Mas eu queria te pedir, peça a Ele primeiro, para que a presença dEle seja suficiente na sua vida. Porque quando eu pedir ao Senhor, Senhor, seja suficiente na minha vida. Seja o primeiro, Senhor, seja o primeiro. Não é coisas, Senhor, é o Senhor do tempo, é o Senhor que cura o câncer, sim, mas é o Senhor que é o seu amigo. É o Jesus que está ali lado a lado com você, que sabe o que te dói, que sabe o que você precisa. Ele sabe, queridos, Ele sabe de tudo. Mas primeiro Ele precisa ter o teu coração para Ele cuidar de você. Quanto mais nós nos lançamos a Ele, quanto mais você se entregar a Ele vai te entregar também. Se lança a Ele, se entrega a Ele. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é o nosso Jeová Jirê. Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele é aquele que está o tempo todo ao nosso lado e não nos deixa. Ele é Jesus e Ele está aqui. Ah, queridos, escolha Ele em primeiro lugar. Independente se vai ser ou não. Se você vai ter a casa boa, se você vai ter o carro, se você vai ter o melhor emprego, eu não sei. Queira Ele primeiro, queridos. Queira Ele. Ele é suficiente. Ele é suficiente. O meu filho tinha um câncer muito grave, mas eu escolhi querer o Senhor em primeiro lugar. Eu escolhi querer Ele em primeiro lugar, porque eu sabia, se Ele não estivesse diante de tudo, eu não conseguiria, queridos. E hoje eu estou aqui com a minha família contando esse milagre, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Só Ele pode fazer. É só Ele que pode fazer, é só Ele que pode mudar. Mas para isso nós temos que nos permitir, queridos. Nós temos que nos permitir ser moldados, nos permitir ser consertados por Ele. Porque muitas vezes a gente quer Jesus, mas não quer ser mudado por Ele. Não quer ser tocado, a gente quer tudo do nosso jeito, do nosso modo. Não, é do modo dEle, é do jeito dEle. Deixa Jesus falar com você hoje. Deixa Jesus te curar hoje, te transformar hoje. Ele está aqui, Ele está aqui. Clame por Ele.